A Ankama finalmente trouxe um posicionamento dizendo quais serão as próximas atitudes baseadas nas principais reclamações dos jogadores referentes aos principais problemas que têm acontecido no jogo. Se liga! Desde o lançamento de Dofus 3, o jogo vem apresentando diversos problemas, como um número excessivo de bugs, problemas de escolhas, otimizações e diversos outros tópicos que os jogadores já cansaram de apontar. Isso também não quer dizer que o Dofus 3 seja injogável ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, o jogo é muito melhor do que qualquer versão de Dofus 2. Qualquer coisa tenha sido durante sua existência, mas ele apresenta diversos problemas que precisam urgentemente ser resolvidos. E por conta de todos esses problemas, o próprio dono da Ankama postou no seu Twitter um pedido de desculpas para toda a comunidade tentando se retratar e se redimir. E depois desse episódio no Twitter, eles também publicaram nas redes sociais, launcher do jogo e etc, uma carta aberta à comunidade, mais uma vez pedindo desculpas e tentando encontrar uma solução para esses diversos problemas. O final da carta era terminado com uma pesquisa de satisfação para saber quais eram as prioridades de cada jogador e para ver como eles vão agir daí para frente. E um dos principais tópicos dessa carta aberta à comunidade é justamente apostar numa comunicação mais transparente por parte da empresa. Toda semana eles vão conferir os 3 principais assuntos abordados nos tópicos do fórum de todos os idiomas das comunidades de Dofus, e na semana seguinte a isso eles vão falar um pouco mais sobre esses principais tópicos, dar algumas pontualizações e talvez até algumas sugestões de melhoria e mudança e etc. E os temas mais citados na primeira semana foram bugs persistentes, power leveling organizado e fragmalmas inflação. Bugs persistentes. Eles falam aqui que desde o lançamento de Dofus 3 houveram mais de 2.000 bugs que já foram corrigidos e atualmente ainda existem 700 bugs ativos que precisam ser corrigidos. E a cada dia aparecem mais, né, infelizmente. Eles também falam que o projeto da portabilidade de Dofus 2 para Dofus Unity levou cerca de 5 anos. E também a gente teve um atraso, né, teve um adiamento desse meio desse processo. Decidiram lá, em algum momento, que o jogo seria lançado em 2024, custe o que custar. E no final das contas isso acabou custando um pouco caro, porque implicou no jogo lançado cheio de bugs e problemas técnicos que poderiam ser evitados se tivessem tido mais prazo no desenvolvimento do projeto. A prioridade total a partir de agora é a correção de todos esses problemas e nas próximas 2 semanas eles vão publicar um plano detalhado com os temas que serão priorizados, indicadores de desempenho para que a gente possa acompanhar esses avanços e a frequência de publicação dessas informações. E por último, eles também mostram o resultado das pesquisas. Eles dizem que 68% das pessoas preferiu a prioridade clara e total para a correção dos bugs, enquanto 25% queriam o equilíbrio entre correção dos bugs e novos conteúdos, e apenas 7% desejavam que os caras só fizessem conteúdo novo e deixassem tudo como tá, e esses caras são malucos, então maluco. E a melhor parte dessa notícia é agora, porque a partir de agora nós teremos packs quinzenais para corrigir esses bugs mais críticos e problemas de funcionalidade. Além disso, em meados de maio desse ano, eles também vão publicar esse plano de ação para corrigir todos os problemas, e depois disso vão executar e acompanhar esse plano e blá blá blá. Power Leveling, monopólios e economias paralelas. O que é o Power Leveling? É um serviço autorizado em Dofus que acontece também em diversos outros jogos, onde jogadores mais otimizados, experientes ou melhores em algum aspecto, ajudam outros jogadores a progredirem mais rapidamente em troca de camas. Seja essa progressão através de level, através de passar uma dungeon, através de craftar equipamentos, enfim. Quando essa troca ocorre de forma transparente entre os jogadores, ela faz parte do funcionamento econômico normal em um MMORPG. No entanto, essa prática se torna problemática quando passa a seguir uma lógica de rentabilidade ilegal e alimenta a revenda de camas em plataformas paralelas, via Discord, site terceirizado e etc. É uma coisa super válida e super interessante para você conseguir os seus camas. O problema é que na nossa geração do TikTok, todo mundo quer as coisas do dia pra noite. O jogador que nunca jogou o jogo, já quer logar nele pela primeira vez, tá com o personagem no level máximo e fazer os últimos conteúdos do jogo e jogar PVP, sem saber o básico sobre o jogo ou a própria classe. E isso faz com que esse jogador nada experiente acabe contratando diversos tipos de PL. O PL para pegar level, o PL para comprar equipamento, o PL para passar na dungeon, a compra de camas através do mercado ilegal, e no final das contas o cara vai jogar um dia, não vai entender nada do jogo, vai sair falando que o jogo é ruim depois. E é por isso que a grande maioria dos jogadores acaba jogando o jogo de maneira completamente errada. Isso prejudica completamente a experiência da pessoa. Ser noob no Dofus ou em qualquer outro jogo é muito legal, mano. Porque o que vai restar depois que você jogar um jogo e ter esse tipo de experiência são as memórias do que você viveu nele. E se a sua memória foi, gastei dinheiro pra comprar as coisas, tipo, isso não é muito legal, tá ligado? Agora, se sua memória foi, pô, eu não tinha dinheiro nem pra colocar o P2P, não sabia nem como funcionava. Quando eu coloquei meu primeiro P2P, eu não sabia nem pra onde ir. Eu fui matar os monstros e sofri um monte na dungeon do Global, como meu personagem level 20, tá ligado? Isso é legal.
Mas, infelizmente, a nossa geração, ela entra em conflito com isso, tá ligado? Porque todo mundo quer as coisas da noite pro dia. E essa falsa necessidade do jogador querer ter tudo da noite pro dia e achar que apenas comprar as coisas vai fazer com que ele seja bom, ou até mesmo com que ele se divirta, ou com que ele faça parte daquele grupo de pessoas e etc., resulta num PL extremamente agressivo para a economia do jogo, porque mais camas vão circular no jogo, mas a quantidade de recursos e itens disponíveis vai permanecer a mesma. O resultado vai ser o aumento dos preços, e às vezes de forma drástica, penalizando diretamente os jogadores que querem aproveitar o jogo de forma honesta, os jogadores que retornam depois de uma pausa e até mesmo os recém-chegados, os jogadores novos, que vão se sentir em desvantagem em relação econômica no jogo, e vai levar eles a considerar comprar os camas de maneira ilegal para que eles possam continuar competitivos. Esse fenômeno é chamado de RMT, Real Money Trade, a troca de dinheiro real por bens dentro do jogo, e isso é estritamente proibido em Dofus e continua sendo hoje uma das maiores ameaças à economia do mesmo. Aqui eles ainda colocam que a revenda de camas não acontece sozinha e também tem outras coisas que prejudicam e muito a economia. Através dos bots, que são softwares automatizados que farmam 24 horas por dia no PVM, através de coliseu, caça ao tesouro ou coleta de recursos. Esses são os principais serviços que os bots fazem para conseguir camas e alimentar esse mercado paralelo. Outra coisa é o famoso roubo de conta. Sim, tem vários sites feitos para te enganar e roubar a sua conta. Vai dizer que você nunca recebeu um PM escrito "trocou de senha, viado"? Aqui eles colocam também ocupação abusiva de zonas que são altamente lucrativas e ocupadas continuamente por alguns jogadores e grupos, impedindo que outros jogadores tenham acesso livre a essas regiões. E por último, o monopólio do PL. Certos grupos controlam zonas e calabouços rentáveis para oferecer serviços PL em massa, revendendo imediatamente os camas gerados para outros jogadores interessados no mesmo serviço. Esse é um ciclo fechado e lucrativo, cujos efeitos impactam diretamente a experiência dos jogadores. Inflação, frustração, sensação de injustiça, zonas inacessíveis e competição desequilibrada são o resultado disso. O que já foi feito até agora? Ondas de banimento em massa, as equipes continuam a luta ativamente contra bots, ferramentas de trapaça e comportamentos fraudulentos, com novos métodos de detecção recentemente aplicados, e essas operações estão se tornando mais eficazes. Inclusive, eu fiquei sabendo que teve um BR aí que tomou banho um monte de conta, não sei se é verdade, mas parece que é. Restrição da bolsa de camas. Agora, apenas contas que tenham feito uma compra real com dinheiro podem ter acesso à bolsa de camas para trocar camas por ogrines, porque nas contas de bot, os caras colocavam camas lá, porque eles geravam camas com os bots, para pagar as assinaturas desses bots. Agora eles vão ter que gastar dinheiro de verdade, e como a cama tá com um banimento mais ativo nessas contas, tá fazendo com que os caras tenham mais prejuízos e que não seja mais qualquer pessoa que entra nesse esquema de bot, porque sabe que vai levar ban. A gente também sempre tem que deixar a observação que a luta contra os bots nunca vai ser 100% vencida pela Ankama, porque de um lado, enquanto a Ankama tá desenvolvendo software para se prevenir contra os bots, banir rápido e etc, tem o desenvolvedor que faz o bot do outro lado, fazendo a mesma coisa para trapacear a Ankama. E eles também falam que vão consultar a comunidade antes de fazer qualquer mudança importante, porque isso é importante, blá blá blá. E eles também dão destaque pro AVA e pro PL. Um grande problema no AVA para mim é que é um sistema completamente falho, que geralmente é só isso mesmo, é monopólio de aliança, controlando lá o farm das pepitas, e é isso, controlando esse mercado, tá ligado? É muito ruim, chato, não funciona e precisa de mudança o quanto antes. Nas minhas últimas lives eu tava conversando com o chat sobre o PL, e a galera deu algumas ideias que acontecem em outros jogos, inclusive, que são mesclar a quantidade de classes diferentes no mesmo grupo. Grupos com classes diferentes ganham bônus, enquanto grupos com as mesmas classes, que são geralmente os que tem no PL, por exemplo, PL Nidas, onde você tem 3 Kras e o Endotrof na maioria das vezes. Um grupo como esse, por exemplo, teria uma penalidade no ganho de experiência ou de recursos, e também colocar esse tipo de penalidade de ganho de experiência menor e ganhando menos recursos também para os personagens de level desigual ao level do conteúdo que eles estão, ou de acordo com o desempenho deles em alguns combates. Por exemplo, o personagem level 60 vai ganhar menos experiência num combate de Nidas, que é um personagem de level máximo ali. Enquanto que as ações de um personagem em um combate também podem dar melhores recompensas para ele. Por exemplo, quanto mais PAs ele gastou, quanto mais dano ele causou, quanto mais curas ele aplicou, ele pode ganhar uma recompensa melhor nos loot a cada batalha. Isso poderia ser uma boa forma de
quebrar um pouco esse sistema de PL e fazer com que os jogadores de fato joguem o jogo. Mas sendo muito sincero, no final das contas, eu acredito que as pessoas iam acabar encontrando uma oportunidade para meio que quebrar esse sistema, porque é o que as galera quer fazer. Tem gente querendo vender o serviço porque tem gente querendo comprar o serviço. As Fragmalmas. Esse novo recurso foi criado para substituir os artefatos de Pandawushu. Esses artefatos servem inicialmente para a fabricação de todas as pedras de alma do jogo. O problema é que as pedras de alma estão relacionadas com a missão do Dofus Okri, que é uma coisa de mid para endgame. E esses recursos eram limitados para o level 50, ou seja, level inicial. Então tinha esse conflito de nível, e por ser de nível relativamente baixo, 50, ele também incentivava que os bots ficassem farmando essas pedrinhas para vender por um preço muito alto. Isso aumentou também o preço das pedras de alma e tornou a economia para fazer o Dofus Okri uma bagunça. E aí a Ankama pensou, bom, vamos liberar as Fragmalmas. São recursos para substituir os artefatos Pandawushus nas receitas das pedras de alma e também diversas poções que são usadas todo momento do jogo, porque as poções são muito boas porque elas fazem com que os recursos sejam deletados do jogo. São itens consumíveis. Cada vez que você consome um item desse, ele deixa de existir. E isso faz com que o ciclo fique se repetindo. As pessoas criam itens consumíveis, gastam esses itens e isso fica girando no mercado, fazendo com que ele funcione. E esses recursos podem ser obtidos de diversos monstros de nível diferente, nível 1, 50, 100, 150 e 190. E aqui não tá mostrando, não sei se é um bug ou uma falha, mas até onde eu sei, esses recursos também podem ser obtidos através de qualquer monstro que faça parte dessas faixas de nível. Legal, então o problema devia ter sido resolvido, mas não. Por alguma incompetência da Ankama, o jogo não está levando em consideração a prospecção individual de cada personagem ao final dos combates para dropar esse recurso. A Ankama expôs que esse é o recurso que não tá podendo ser dropado de acordo com a prospecção de cada personagem. Eles inventaram um problema lá, tipo um tapa-buraco, ou seja, quando os combates acabam e você tá com um grupo de diversos personagens, um desses personagens vai ser escolhido de maneira aleatória e vai ser baseado na prospecção desse personagem que o grupo inteiro vai dropar esse tipo de recurso. Enfim, isso é uma vergonha e não devia nem ter sido compartilhado. Tipo assim, eu tenho vergonha alheia de explicar isso pra vocês, tá ligado? Porque é um negócio tão pequeno e bobo. É lógico que pra resolver pode ser muito problemático, tá ligado? Mas é um problema ridículo. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se puder, deixa o like aí, se inscreve, tamo junto, é nóis, valeu, falou.